Olá, tudo bem? Me chamo Alan Ricardo, sou estudante do curso de teatro da Uniaselv e eu vou falar um pouco sobre a minha prática pedagógica, que foi nesse quarto semestre. Eu trabalho na escola MF José Poli de Oliveira Dorta. Eu trabalho como auxiliar de sala. Eu cuido de alfabetizo uma criança de síndrome de Down, uma, uma criança especial. E, e também trabalho nessa escola, né, como estagiário remunerado, sou um estagiário fixo da escola. E eu também trabalhei com essa sala, onde eu fiz a prática pedagógica, que é no segundo B. Nós trabalhamos com o Elefante Letrado, que é uma plataforma de livros digitais que tem histórias, que tem quiz. E eu usei essa plataforma de uma forma bem diferente, que é para crianças de 7 anos, entende? Então, assim, eu acabei trabalhando com eles de uma forma assim, mais lúdica, com interpretação, com voz. Eu quis trabalhar com eles um pouco o lado do cenário, pegando aquelas histórias que estavam dentro da plataforma para a gente poder assim criar um pouco assim é, um teatro assim na cabeça deles, né? Foi muito legal, apesar de as crianças do segundo B serem bem tímidas, eu tive uma experiência muito boa com eles, né? É, e depois lógico, a gente também pegou os livros físicos. Como são crianças muito pequenas, assim, a gente não tem, assim, eu não tinha como muita opção trabalhar com eles um teatro mais avançado. Foi o que eu fiz com o oitavo B, que foi do Fundi 2. No Fundi 2, eu trabalhei alguns vídeos do YouTube, mostrando o que é teatro, quais são os seus elementos teatrais, expressionismo, interpretação de texto, algumas performances. E nós trabalhamos alguns jogos teatrais. Eles são alunos de faixa etária de 12 anos para 13, estão aí numa faixa assim muito boa. Eles sabem o que eles querem já, né? Porque já são pré-adolescentes. E foi uma experiência bem legal, porque eles assim participaram de todas as atividades que eu fiz. Uma delas foi assim dos olhos vendados, que eles tinham que adivinhar qual palavra que eu falava no ouvido deles, né? Eram, a gente dividiu a meninos e meninas. E foi bem interessante, porque eles estavam bem aptos mesmo a poder participar disso, trabalhar um pouco o lado criativo deles, porque eles desenham na cabeça uma coisa e tentava passar na lousa outra, né? E até o time rival poder acertar, ficava difícil, né? O legal é que tinha um tempo, né? E foi uma experiência muito boa. Tinha também a parte do expressionismo, que eu quis usar um pouco o corpo deles. Nós criamos assim cenas, usei algumas músicas bem legais e músicas agitadas, músicas animadas, para eles poderem participar. A parte assim do teatro dentro da escola, eu percebi que é um pouco limitado, né? Porque os professores que eu trabalhei, os regentes, né? Os professores regentes, eles trabalham mais assim as artes visuais, né? Mais pintura, mais guache, mais giz, ah, usa mais assim, eles gostam de trabalhar mais com desenhos, né? Mas a parte de teatro é uma coisa meio que fica um pouco de lado às vezes, né? E quando eu cheguei com essa proposta de poder trabalhar com eles, teatro, as professoras adoraram, né? Principalmente a do oitavo ano. Ela ficou louca, né? Ela falou, nossa, claro que eu quero que você traga para eles coisas assim diferentes. Tudo bem, né? A do segundo ano, a professora Daisy, ela gostou muito dessa leitura, porque o que acontece? Ela trabalha um pouco leitura com eles em roda,
que foi até o que eu coloquei no meu portfólio. Só que, assim, mas e o lado, assim, da atuação? Eles não sabem o que é isso, né? E essas crianças nunca tiveram nenhum contato com teatro. Já do oitavo ano, para finalizar, já tiveram em projeto social e foi muito legal, né? Eles já contaram algumas experiências e eu até incentivei eles a poderem continuar trabalhando com teatro, porque o teatro é fundamental na vida de qualquer pessoa, por mais que você não exerça a função de ator. Eu falei, se você pode ser um bom advogado usando teatro, você pode ser um bom jornalista usando teatro, você pode ser um bom administrador usando teatro. Então a sua oratória vai ser muito melhor quando você começa a trabalhar com teatro e começa também a ser mais desinibido. Foi esse recado que eu quis deixar para eles. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao meu grupo, a Uniaselv, a Cleide e a todos que estão assistindo. Muito obrigado. Olá, meu nome é Juliana Macedo, eu sou acadêmica da Uniaselv e estou cursando teatro. Eu vim aqui para compartilhar com vocês a experiência que eu tive dentro da disciplina Prática Pedagógica, Artes Integradas e as Tecnologias Digitais. Isso mesmo. Eu fui na escola estadual José Franco Craveiro, localizada aqui na cidade de Socorro, São Paulo. Então eu desenvolvi observação na escola, no todo o ambiente escolar, bibliotecas, refeitórios, né, etc. E depois eu fui para dentro da sala de aula. Também fiz toda a minha prática de observação dentro da sala de aula. E na sequência eu apliquei a prática pedagógica. Foi primeiramente no sexto ano, né, do fundamental anos finais, e depois no nono ano. No sexto ano, eu usei esse livro aqui que eu gosto bastante, da Viola Spolin, que eu sempre aplico nos ambientes de estudo de teatro que eu frequento, né? Então esse é os Jogos Teatrais na Sala de Aula, muito legal. É um manual para o professor. Indico super. E para o sexto ano eu apliquei expressão, criatividade e comunicação, né? Um pouco da introdução ao teatro, junto com os jogos teatrais. E foi muito lindo. O interesse pelas crianças, né, que não tinham muito conhecimento dessa área, foi incrível. E eu fiquei super feliz. Depois, no nono ano, os alunos um pouco maiores, eu dei esse livro aqui, ó, que foi A Improvisação para o Teatro, também da Viola Spolin. Foi fantástica a aula. No início, eu observei que os alunos eles tinham um pouco de resistência, um pouco de timidez, mas depois foram se soltando e eu dei aula dentro da sala de aula e depois eu levei eles também para o pátio, onde eu desenvolvi alguns jogos teatrais. O que eu tenho para falar é que foi uma experiência magnífica. Embora eu já seja professora de artes, né, já tenho uma certa experiência, né, com escola, mas eu falo que toda a experiência é muito bem-vinda e acrescenta muito para o nosso estudo, né, dentro da universidade. Então, logo entraremos aí na fase do estágio, né? Então, o que eu tenho para falar para todos é que façam esse estágio com muito carinho, né? Porque vai ser fantástico. Eu acredito que esse trabalho foi muito importante para todos, porque foi aqui, né, que muitos que não tinham um contato com o ambiente escolar puderam ter o seu primeiro contato. Foi maravilhosa. Eu agradeço muito aos meus colegas, né, de grupo e agradeço a oportunidade de poder realizar essa prática pedagógica. Muito obrigada e um grande beijo. Olá, meu nome é Charles, eu sou estudante de teatro do curso de licenciatura em teatro da Faculdade Uniaselv. Recentemente, apliquei a prática pedagógica Artes Integradas e as Tecnologias Digitais numa escola aqui do meu bairro. A série que eu escolhi do ensino fundamental foi o sexto ano. Consequentemente, por eu nunca ter pisado numa sala de aula nesse sentido de estar sendo o responsável por aplicação de um conteúdo,
Achei uma experiência muito diferente do que eu já das minhas vivências em teatro, em grupos, em workshops. Então, primeira coisa que eu fiz pisando na sala de aula foi explicando qual era o meu objetivo, me apresentei, perguntei quem eram eles, eu perguntei nome, idade, aonde eles moravam. Então teve um mini quebra-gelo aí com os adolescentes. Foi uma experiência muito boa. Perguntei para eles quais eram as ideias que eles tinham, do que eles ouviam, do que eles sabiam sobre o teatro. Muitos tinham ideia que o teatro era uma grande brincadeira, que o teatro era música, que o teatro era dança. E, consequentemente, eles estavam muito certos. E eu expliquei para eles que o teatro tem várias vertentes. Acho que o primeiro contato que eles tiveram comigo em aula sobre teatro é entender o que é um texto de teatro, o que é um texto dramatúrgico. Consequentemente, perguntei para eles se eles conheciam ou já ouviram falar sobre Shakespeare, William Shakespeare. Todos conheciam Shakespeare pelo nome, por alguma referência cinematográfica. Então isso foi muito bom. E nós fizemos uma leitura compartilhada de um texto de Shakespeare que foi Romeu e Julieta. Todos conheciam a história, mesmo sem ler. Então isso foi muito interessante de trabalhar. Nós lemos, identificamos palavras diferentes, porque Shakespeare, a leitura shakespeariana, ela é uma leitura clássica, de um linguajar um pouco diferenciado devido à linguagem da época. Foi uma experiência muito interessante com eles e houve uma troca muito interessante e a vontade de querer aprender mais sobre. A outra parte da prática eu apliquei no 7º ano, também do ensino fundamental. Já no 7º ano eram os alunos que tinham um pouquinho mais de amadurecimento referente às ideias de teatro. Então, eu repeti a prática, fizemos uma leitura de um texto clássico que foi Shakespeare e também me apresentei, pedi para eles se apresentarem e também apliquei jogos teatrais da Viola Spolin, que foram jogos de improvisação para o teatro. Fizemos brincadeiras relacionadas ao livro, a parte teórica, e foi uma troca muito diferente. Eles gostaram muito e as ideias que eles tinham de teatro já eram uma ideia um pouco mais amadurecida também, por incrível que pareça. Isso me deixou um pouco surpreso e feliz. Então a prática foi muito boa, gostei de aplicá-la e só gerou muitos frutos com os alunos e alunas da escola. Olá, aqui é a Kelly Franco. Eu já sou atriz, já sou produtora cultural, já tenho trabalhado como professora de teatro, mas sem licenciatura, sem isso que eu estou buscando hoje, que é a parte mais teórica. Eu já venho dando aulas, oficinas livres, práticas de teatro aqui na cidade de Praia Grande, só que em espaços culturais. E essa prática pedagógica me trouxe uma realidade muito diferente, que é a rotina escolar. Eu me deparei com crianças que, ao saírem dessa rotina escolar e poderem ter a oportunidade de ter aulas de teatro, elas me surpreenderam com a sensibilidade delas e eu vou guardar grandes recordações desses momentos quando, no finalzinho da aula, elas bem sensíveis não queriam me deixar ir embora. A minha prática pedagógica não aconteceu na cidade onde eu moro, por incrível que pareça, eu tive muita dificuldade de conseguir uma escola por aqui, a burocracia é bem diferente, mas eu consegui ter oportunidade de fazer essa prática pedagógica numa escola de São Vicente. Vou até pegar o nome aqui porque é um nome meio comprido, Escola Municipal do Ensino Fundamental Ercília Nogueira Cobra. Essa escola, ela abriu as portas para o teatro e ainda me disseram que eu poderia retornar quando eu quisesse. Lá eu consegui aplicar muitos jogos, Então eu senti a necessidade deles, eles queriam muito brincar, no começo eles confundem, Eles acham mais que aula de teatro é uma grande recreação, o que não foge muito de uma grande recreação, mas com algumas bases de trabalho em equipe, algumas bases assim de imaginação, criação de cenas, dá bastante liberdade, mas tem também uma sequência, tem um aquecimento.
Eu senti que eles tinham muita necessidade de praticar exercícios de respiração, porque são crianças realmente muito ansiosas. Acho que tem a ver muito com essa geração vídeo e YouTube. Eu senti que todas as cenas combinavam para essa parte mais do YouTube, mas essa parte pedagógica foi uma coisa que foi um desafio. Eu consegui aplicar jogos de pantomima, mímica, espelho, contação de histórias que viravam em cenas, e eu senti que eles tiveram uma grande experiência com teatro, foi muito gratificante. É isso, a minha prática pedagógica. Obrigada, tchau, tchau.